Olá, queridos, uma vez mais nós estamos aqui. Quero pedir a Deus que abençoe você e toda a sua família, toda a sua casa. Aí onde você está assistindo este devocional, que Deus venha abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida sobre sua casa, sobre o seu trabalho, enfim, aonde você estiver, onde a sua trajetória, onde você for, né? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. O endereço está aparecendo aí no seu monitor. Tem Facebook, Instagram e YouTube. E você está com certeza contribuindo para o reino de Deus. A palavra que eu quero trazer hoje para a nossa meditação está lá em Ezequiel, capítulo 22, verso 30 e 31. Olha só. Eu quero falar assim, o preço da libertação. Alguém que paga preço, alguém que ora, alguém que se coloca na brecha por alguém. Deus chamou o profeta Ezequiel, porque Deus estava procurando, nesse período aqui do Ezequiel, Deus está procurando alguém, para que alguém se coloque na brecha, para Deus usar essa pessoa, para que essa pessoa seja um canal de bênção para outras pessoas. E Deus estava procurando e não encontrava. Aí Deus chega com Ezequiel e diz assim: e busquei entre eles um homem que estivesse tapando os muros e se colocando na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse a terra, mas a ninguém encontrei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo, com meu furor, e consumi. E Deus chamou Ezequiel para que ele se colocasse na brecha. O que é isso? Se colocar na brecha é alguém que ora por você, é alguém que está intercedendo por você, é alguém que está tomando as dores diante de Deus por você. Isso é se colocar na brecha. Quando você está orando pelo seu filho, orando pelo seu marido, quando você está orando por alguém que precisa de uma oração, alguém que está enfermo, ou por causa de uma libertação, você está se colocando na brecha. Se eu oro pelo meu filho, ou por qualquer pessoa que seja, eu estou me colocando na brecha por aquela pessoa. E quero lhe dizer mais, irmãos, que o preço de uma libertação muitas das vezes sai caro para mim, sai caro às vezes para você que está orando. Sabia disso? É verdade. O preço de uma libertação às vezes sai muito caro para aquele que está se colocando na brecha. Às vezes sai caro. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 16, Atos dos Apóstolos, do versículo 22 em diante, né? O que aconteceu com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está ali na cidade de Filipos, né? Ele e Silas, ali começou a pregar para umas pessoas, e as pessoas foram recebendo, algumas foram batizadas, outras iam recebendo a palavra e iam aceitando o apóstolo Paulo pregando e Silas. E de repente uma mulher começou a seguir o apóstolo Paulo e o Silas. E ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo, a ele ouvi. Aquilo foi no primeiro dia, foi no segundo dia. O apóstolo Paulo ia toda tarde lá para uma sinagoga que tinha, orar e conversar com os irmãos e ensinar a palavra de Deus. E assim que ele se deslocava, essa mulher o seguia e dizia: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E aquilo foi enchendo a cabeça do apóstolo Paulo. Esse negócio não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Essa mulher todo dia com essas mesmas palavras. Aí o Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo foi lá, orou na cabeça dela. Essa mulher tinha um espírito de adivinho, de adivinhar. E essa mulher estava a serviço de uns homens lá daquela cidade, que ganhavam dinheiro através dela adivinhar as coisas lá. E o apóstolo Paulo pegou, expulsou o espírito maligno desta mulher e deixou ela em liberdade. Ela ficou livre daquele espírito maligno. Mas as pessoas que tiravam proveito dessa situação não ficaram gostando. Disseram que o apóstolo Paulo com Silas era perturbador,
estava perturbando, estava ensinando heresia, pegaram, meteram-lhe o chicote neles, meteram-lhe o pau neles. Tem até uma música aí que Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, parar de reclamar. Então, entendeu, irmão? Às vezes o preço de uma libertação custa caro. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Foi açoitado, pegou chicotada, pegou vários açoites, foi colocado numa prisão de segurança máxima. Mas em vez dele reclamar e murmurar, era meia-noite, o apóstolo Paulo estava orando e cantando os louvores, ele e o Silas. E o milagre aconteceu. Terremoto de Deus, estavam algemados, as algemas caíram, até o carcereiro se converteu. Então, o que eu quero dizer? Que muitas das vezes, o preço de uma libertação custa caro para aquele que está se colocando na brecha. Mas não é preciso você ficar com medo, não. Se coloque na brecha mesmo. Se coloque, ore em prol da sua família, ore em prol do seu filho, da sua filha, do seu primo, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Se coloque na brecha mesmo, deixe ser usado por Deus. Se coloque na brecha, porque quanto mais perseguições vierem, é porque a bênção será maior na sua vida e na vida daquele por quem você está intercedendo. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Fique com Deus e que Deus venha usar você e toda a sua família poderosamente. Que Deus abençoe.